Tribunal Internacional de Justiça rejeita proibir a Alemanha de vender armas a Israel. Pedido tinha sido feito pela Nicarágua. A União Europeia assinala aos 20 anos do grande alargamento. A possibilidade deste evento se repetir pode estar para breve. O governo alemão promete medidas duras contra o extremismo islâmico. Num protesto em Hamburgo, foi pedida a criação de um califado na Alemanha. A exposição em Londres mostra últimas obras do pintor e escultor italiano Michelangelo. O Tribunal Internacional de Justiça rejeitou o pedido da Nicarágua para que a Alemanha suspendesse a ajuda militar a Israel. O país caribenho argumentava que a venda de armas violava a obrigação de Berlim de prevenir o genocídio. O veredito teve em conta a diminuição na quantidade de armas exportadas pela Alemanha, de 200 milhões de euros em outubro para 1 milhão em março. O tribunal deliberou ainda que a Alemanha não estava obrigada a manter o financiamento à Agência de Apoio aos Refugiados Palestinianos. Isto porque as contribuições, referiu o coletivo de juízes, são voluntárias. Mesmo assim, ficaram avisos. It noted that the military operation conducted by Israel following the attacks of 7 October 2023 had resulted, and I quote, a large number of deaths and injuries. The court remains deeply concerned about the catastrophic living conditions of the Palestinians in the Gaza Strip. In particular, in view of the prolonged and widespread deprivation of food and other basic necessities to which they have been subjected. A Alemanha aplaudiu a decisão do tribunal de 15 votos a 1. Afirmou que vai continuar a defender o que disse serem os legítimos interesses de ambas as partes. And in the case of the proceedings, we will continue to refute them in total. I can tell you already now that we will continue to do everything we can to promote a solution of the conflict in Gaza. We remain committed to the release of hostages, to a ceasefire, to the alleviation of the immense suffering of the civilians in Gaza, and the prospect of a two-state solution. The Nicaraguan legal team say they're disappointed the court didn't issue formal emergency measures against Germany, but have taken note that the German government has decided to reinstate funding to UNRWA, the United Nations Palestinian Agency, which was one of their requests. They also have described as absurd recent media speculation that it was the Russian government that influenced them to take this case in the first place. Shona Murray, Euronews, The Hague. O governo de Israel continua à espera da resposta do Hamas à última proposta de cessar fogo. Nas ruas, aumenta a pressão para um acordo que liberte os reféns israelitas em Gaza. Em Tel Aviv, centenas de pessoas fizeram esse pedido na noite da última segunda-feira. We are sick of this government. We are sick of the whole process. We want a hostage deal now. We want the hostages back home. Os aliados de Netanyahu fazem força para que o Hamas aceite as condições. Antes de visitar Israel, o secretário de Estado norte-americano lançou mais um apelo direto ao grupo palestiniano. Israel fez cedências e reduziu o número de reféns que quer ver libertados. But it does seem to me there is now, let's be frank, a pretty generous offer of sustained 40-day ceasefire, the release of potentially thousands of Palestinian prisoners in return for the release of these hostages who've now been in captivity for over 200 days. O Hamas exige a retirada total das forças israelitas de Gaza. Até agora, Israel ofereceu uma pausa prolongada nas hostilidades, mas com a promessa de que retomará a ofensiva mais tarde. É isso que tem impedido um entendimento nos últimos meses de negociações. O maior alargamento da história da União Europeia foi celebrado há 20 anos em Estrasburgo. A 1 de maio de 2004, os presidentes dos 10 países candidatos apresentaram a bandeira dos seus países ao então presidente do Parlamento Europeu, Pat Cox. O bloco de 15 membros passou para 25. Juntaram-se então os países bálticos, 5 países da Europa Central, Malta e Chipre. A economia e a sociedade beneficiaram com o alargamento, mas há falhas no domínio político. One can say that the economics have gone very well.
all of the new member states have been growing faster than all of the old member states, and their financial stability has been reasonably good. On the people's side, the migrationary movements in and out have been happening very freely and in an orderly manner. Now, on the politics there are a few bumps on the road there, otherwise known as Poland and Hungary and possibly Slovakia. Os 10 novos Estados-membros representaram um aumento de 20% da população e o território da União Europeia aumentou quase na mesma proporção. Já o PIB total aumentou apenas cerca de 9%, enquanto o PIB per capita diminuiu. Após uma década desde o grande alargamento, os valores comuns estavam ameaçados, o que levou a ativar o artigo 7º do Tratado da União Europeia na Hungria e na Polónia, após violações sistemáticas dos valores fundamentais. Para proteger os interesses financeiros da União Europeia, o mecanismo do Estado de Direito foi só utilizado contra a Hungria. Atualmente na Hungria as pessoas sentem-se divididas em relação à adesão à União Europeia. Végre Európához tartoznánk, és nem pedig a Balkánhoz, meg az oroszokhoz, ahogy az Orbán most csinálja, hogy tartozunk az oroszokhoz, tartozunk a kínaiakhoz. Én azt nem helyeslem, hogy békeellenes az Európai Unió, hanem én a béke pártján vagyok. A União Europeia deve assim preparar-se para o próximo desafio de novo alargamento, uma vez que 9 países estão atualmente a candidatar-se à adesão. Segundo o especialista, é necessário existir uma preparação para a possibilidade dos novos países violarem valores e interesses comuns. For the Balkans, it can proceed really in the same way, with safeguard mechanisms, I would say, on the political side. Of course, Ukraine is a unique case, big one, and we don't know how the war is going to end. Enquanto a Rússia iniciou uma guerra aberta na Ucrânia a aumentar a sua influência nos Balcãs, já está a tentar quebrar a unidade da futura União Europeia. O protesto organizado por radicais islâmicos no último sábado em Hamburgo está a indignar o governo alemão. O chanceler Olaf Scholz já condenou a manifestação em que foi reivindicada a criação de um califado na Alemanha. Diz que tem de haver consequências no quadro da Constituição alemã. A ministra do Interior considerou o episódio inacreditável. Naja, wir müssen viel dafür tun, dass wir das nicht akzeptieren, dass solche Dinge in der Öffentlichkeit dann auch gesagt werden, weil es geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Es ist nicht vereinbar mit unserer demokratischen Grundordnung und deswegen gehen wir auch hart gegen die islamistische Szene vor. Ich habe ja im letzten Jahr, gleich nachdem der furchtbare Terrorangriff der Hamas auf Israel war, auch ein Betätigungsverbot für die Hamas ausgesprochen. Wir akzeptieren diesen Hass und diese Gewalt. Die islamistische Terrororganisationen hier in Deutschland skandieren nicht. O protesto no norte da Alemanha contou com mais de 1000 pessoas. Foram usados slogans como o califado é a solução. Houve também apelos à introdução da Sharia, a lei islâmica. Segundo as autoridades, a manifestação foi organizada por elementos próximos da Muslim Interactive. É uma organização que rejeita a democracia, classificada como extremista pelos serviços secretos alemães. A partir desta terça-feira, todos os produtos perecíveis europeus que entrem no Reino Unido têm que ser controlados para doenças na fronteira britânica. Os exportadores neerlandeses de flores e plantas esperam atrasos de dias e acreditam que os consumidores britânicos em breve terão que pagar mais pelos produtos. De continent in Engeland die heeft op dit moment het effect van de Brexit van het verleden, waarin hij al een prijsverhoging van 5% heeft gekregen. Dan zie je eigenlijk dat die prijs nog een keer 5% omhoog gaan. Want we keuren nu alles hier in Nederland, maar vervolgens gaan we er binnen 24 uur in Engeland gaan we exact dezelfde keuring nog een keer overdoen. Até agora as inspeções podiam ser feitas próximo do local de entrega, mas as novas regras exigem que as flores e plantas sejam inspecionadas imediatamente após a carga chegar a território britânico. Als je die gewoon veel te lang laat staan in een vrachtwagen, dan krijg je dus het probleem dat de bloemen eraf gaan vallen. As empresas de desalfandegamento também esperam desafios. From day one, as well as the additional charges, undoubtedly there will be delays. Questionado sobre as consequências para o preço das plantas e flores, o empresário não tem dúvidas de que o preço vai definitivamente subir.
Um talento único que não foi ofuscado pela passagem do tempo. Uma exposição no Museu Britânico, em Londres, mostrará as últimas obras de Michelangelo, de quando tinha cerca de 50 anos até à altura em que morreu, aos 89. A exposição revela como o criador da escultura de David e do fresco do teto da Capela Sistina desafiou a idade e permaneceu intensamente ativo e ambicioso à medida que envelheceu. I think it's important to look at Michelangelo's whole career, and this exhibition looks at his older years, and it's important to note that he lived to be 89 in a time when people dying in their 30s and 40s was quite normal. So we see how prolific he was over his later years and how his style evolved. It became a bit looser and it became a bit more abstract, and that's a different side to Michelangelo than the one we're used to. As últimas obras de arte de Michelangelo têm uma forte inspiração em imagens religiosas e na iconografia, refletindo uma contemplação sobre a vida e a morte. Um dos esboços finais do escultor e pintor italiano seria para a cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma, um projeto que sabia que nunca iria ver concretizado. O rei Carlos III regressou às funções públicas na terça-feira, com uma visita a um centro oncológico em Londres após um diagnóstico de cancro que o afastou durante alguns meses dos atos oficiais. Esta será a primeira de várias aparições públicas que o monarca fará nas próximas semanas, enquanto se prepara para receber uma visita de Estado do Imperador e da Imperatriz do Japão em junho. De acordo com o Palácio de Buckingham, os médicos do rei estão animados com a evolução dos tratamentos, mas a agenda será ajustada conforme a recuperação de Carlos III.